Boa noite. Nesta segunda-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal se reuniu pela última vez em 2016. Durante a sessão, os ministros julgaram uma petição envolvendo a nomeação de pessoas para cargos comissionados no Tribunal de Justiça da Paraíba. Na petição analisada pelo plenário do Supremo, o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário da Paraíba pedia a nulidade de uma decisão do Conselho Nacional de Justiça tomada em 2009, que considerou nula a nomeação de pessoas para cargos comissionados sem aprovação em concurso. As nomeações foram feitas após a criação de lei estadual. Antes de analisar o mérito, o STF havia concedido uma liminar, suspendendo a decisão do CNJ. Entre as alegações do requerente estava a incompetência do CNJ para declarar inconstitucionalidade de leis e o desrespeito ao contraditório dos servidores. Hoje, antes de analisar o pedido e mandados de segurança tratando do mesmo assunto, os ministros tinham que decidir se a competência para julgar o processo era do Supremo ou da Justiça de primeira instância. Por maioria, decidiram prosseguir com o julgamento deste caso no Supremo. Ao analisar o mérito da ação, a relatora do processo, ministra Carmen Lúcia, destacou que cargos comissionados devem ser ocupados para exercer cargo de direção, chefia e assessoramento, e ressaltou a importância do CNJ no controle de atos praticados pelos tribunais de todo o país. Ela julgou o pedido do Sindicato dos Servidores improcedente e negou provimento aos mandados de segurança. Concluo ter atuado o órgão de controle administrativo, financeiro e disciplinar da magistratura aos limites de sua competência, afastando a validade de atos administrativos e, para tanto, adotando como fundamento a invalidade da lei estadual, que ele reputou contrária ao princípio constitucional de ingresso no serviço público por concurso público, pela ausência dos requisitos caracterizadores para a criação de cargos comissionados. Não houve declaração de inconstitucionalidade da qual resultasse anulação ou revogação da lei discutida, mas a exclusão de sua eficácia sobre os atos controlados pelo Conselho Nacional. O que se teve foi apenas, por parte do Conselho Nacional de Justiça, o enfrentamento das nomeações feitas com base nela. No caso, em pauta, além dos indícios apontados pelo Conselho Nacional de Justiça de comedimento de fraude ao que decidido na ação direta de inconstitucionalidade 3233, a leitura das atribuições conferidas aos cargos para os quais se deram as nomeações evidencia burla ao comando constitucional previsto no artigo 5º da lei do artigo 37 da Constituição. O voto da ministra Carmen Lúcia foi acompanhado por todos os ministros. Ao final da sessão, a ministra também fez um balanço da atuação do Supremo em 2016. Foram 80 sessões plenárias, 36 ordinárias e 44 extraordinárias. Este ano foram protocolados mais de 90 mil processos no STF. Desse total, quase 57 mil já foram distribuídos aos ministros. 20% não foram distribuídos porque continham alguns vícios. Ao todo, são mais de 61 mil processos para análise. Desse total, 14 mil processos originários e mais de 46 mil recursos. O Supremo publicou 12.819 acórdãos, 13 mil de julgamentos colegiados e 94 mil monocráticos. Após a divulgação do balanço, a ministra Carmen Lúcia encerrou as atividades do Supremo em 2016. Eu gostaria de agradecer, acho que posso fazer em parte em nome do ministro Lewandowski, que conduziu o tribunal na maior parte do ano, mas no meu nome, também do ministro Dias Toffoli como vice, a todos os ministros, ao Ministério Público, aos senhores advogados que nos acompanham, aos servidores. Agradeço a todos e desejo a todos um muito feliz final de ano, Natal, um ótimo Réveillon para todo mundo, que seja um despertar novo para o Brasil. E quem está aqui para falar conosco sobre essa última sessão do ano é a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccolotto. Karina, boa noite. Boa noite, William. Hoje foi um dia de muito trabalho, né? 4 processos julgados, não é isso? 4 processos julgados, mas com um reflexo muito maior, porque um dos julgamentos realizados, e a gente viu isso na reportagem, questionava uma decisão do Conselho Nacional de Justiça em uma petição relatada, em uma ação anulatória, em que se buscava a anulação da relatoria da ministra Carmen Lúcia, mas que acabava tendo um reflexo em outros 13 mandados de segurança que versavam e tinham o mesmo objetivo de anular a decisão do CNJ, que teria considerado irregular todas as nomeações de servidores comissionados no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Isso em decorrência de uma lei que teria sido criada justamente para a criação desses cargos.
O que se questionava aqui no Supremo, nessa petição e nesses mandados de segurança, eram as atribuições do CNJ, que teriam extrapolado a sua atribuição meramente administrativa e que teria, de uma certa forma implícita, declarado a inconstitucionalidade da lei. Na decisão de hoje, os ministros acabaram entendendo que o CNJ não avançou as suas atribuições meramente administrativas e fez uma interpretação da própria Constituição, aplicando inclusive a jurisprudência do tribunal, que já tem decisão nesse sentido. Então, quem errou foi o Legislativo do Estado, que não observou uma jurisprudência do Supremo em relação à proibição dessa criação desses cargos comissionados e nada, portanto, há de inconstitucionalidade na decisão do CNJ. Mas teve uma outra ação direta de inconstitucionalidade também, em que se questionava uma lei do Estado de Rondônia que teria criado uma advocacia própria no âmbito do Tribunal de Contas daquele Estado. E o principal argumento era de que essa legislação, ela criava uma possibilidade dessa advocacia do tribunal, dessa procuradoria, executar as multas aplicadas pelo Tribunal de Contas Estadual. E é nesse ponto que o Supremo acabou entendendo que haveria sim uma inconstitucionalidade na lei, mas que não havia qualquer impedimento que se criasse ao lado da Procuradoria do Estado uma procuradoria, uma advocacia própria do Tribunal de Contas do Estado. Esses foram os dois grandes julgamentos que foram realizados nessa última sessão plenária desse ano de 2016, e também alguns outros dois processos foram julgados, mas de uma forma bastante rápida. Um voto vista apresentado do ministro Gilmar Mendes em uma ação civil originária e também um julgamento de pedido prejudicado num habeas corpus, em que se buscava a soltura de um extraditando que já havia sido entregue ao Estado requerente. Então, não estando mais extraditando aqui, o habeas corpus que pedia sua soltura não fazia mais sentido e aí acabou sendo julgado prejudicado esse habeas corpus. Muitos julgamentos realizados na manhã, embora esse número de 4 processos na pauta tenha sido bastante exíguo, mas com repercussão e com essa extensão da decisão do Supremo, principalmente nesse caso do CNJ. Bom, tivemos a última sessão hoje, mas o Supremo não tranca suas portas. Como é que funciona esse período de recesso? O próprio regimento interno do Supremo divide esse período em dois, não é? Nós temos férias forense no período de janeiro e de julho, e nós temos o recesso forense também, que começa amanhã no dia 20 e vai até o dia 6 de janeiro. Mas durante esse tempo de recesso forense e férias forense no mês de janeiro, o tribunal funciona em ritmo de urgências, vamos dizer assim, né? Há uma equipe de plantão que vai atender essas demandas de caráter mais urgente e os trabalhos do tribunal são retomados no dia 1º de fevereiro, como normalmente, dando início ao ano judiciário. Nós temos sempre uma sessão de inauguração, uma sessão de abertura do ano judiciário, sempre marcado para o dia 1º de fevereiro. Então, tribunal administrativamente fechado, mas funcionando nessa escala ou nesse esquema de urgências e medidas cautelares. Muito bem. Bom, obrigado pelos seus esclarecimentos. Bom recesso para você. Obrigada para todos nós.